Bom dia, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardar vocês entrarem para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A paz do Senhor, você que está entrando, dê a paz do Senhor. Dê um sinal para que eu possa te ver, para que eu possa te cumprimentar. Quero saber se o áudio está chegando bem aí para vocês. Me deem um sinal, por favor. A paz do Senhor, irmão Moisés, Deus te abençoe. Seja bem-vinda à nossa aula da Escola Bíblica. Tem mais alguém aí para que eu possa cumprimentar? Dê um sinal para mim que a gente vai se apresentando um para o outro, enquanto a nossa aula não começa, amém? Então, irmãos, eu vou me apresentar. Eu me chamo Irmã Roberta, sou professora da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 8 horas da manhã, certo? E estou juntamente com a professora Marisete, na sala dos adolescentes. Estamos estudando nesse trimestre a revista A Família Cristã, como vocês podem ver. É uma revista abençoada, cada lição tem sido um presente de Deus. Graças a Deus, hoje estaremos estudando a lição 7 e a lição 8. E são temas muito bem abordados dentro de casa, dentro da família cristã. E cada aula, irmãos, nós estamos abordando um tema sobre a família, sobre os desafios, sobre as diferenças, sobre o que Deus nos ensina através da nossa família, né? E aí hoje eu queria convidar vocês de casa para estar pegando a sua Bíblia, certo? Porque hoje nós vamos ter dois textos diferentes, certo? Dois textos destaques. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar vendo duas lições, a 7 e a 8, certo? Queria pedir também, para quem tiver um caderninho, né? Ou até mesmo um papel aí e uma caneta ou lápis, para a gente poder anotar, né? Os textos da Bíblia, a gente poder anotar as referências, né? Quem gosta de anotar. Mas se você não quer anotar, não gosta de anotar, quer só assistir a aula, também fique à vontade, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Eu queria um sinal de vocês, um retorno, por favor. Se a minha voz está muito baixa, está muito alta, vão dizendo aí, tá? Irmãos, para começar, vamos fazer uma oração, tá? Vamos lá, fechar nossos olhos, põe a mão no seu coração. Deus amado, Deus bendito, ô Paizinho Santo, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigada pelo dormir, pelo levantar. Obrigada, Senhor, porque até aqui Tu nos sustentou, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, porque Tu és bom em todo tempo. Ah, Deus, não só pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és conosco. Deus, eu te peço, Senhor, nesta manhã, vem ser conosco cada vez mais. Vem nos encher a Tua palavra. Senhor Deus, Deus amado, eu te peço, vem abrir, Senhor, o nosso discernimento. Ah, Senhor, que a gente venha ler a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo venha nos revelar aquilo que nós necessitamos aprender. Deus, eu te peço que Tu visite cada lar nesse momento, cada familiar que está assistindo essa live, cada jovem, cada adulto, cada criança. Ah, Senhor, abençoa, ser com eles, Deus. Tu sabe que cada um deles precisa. Deus amado, Deus querido, eu já te louvo por esta aula, Senhor. Porque em outros tempos, Senhor, nós sabemos, Pai, que quanto foi difícil, quantos empecilhos aconteceram para nós estarmos aqui estudando. Mas eu te louvo, Deus, porque Tu és bom, Pai. Deus amado, Deus querido, abençoa esta aula de hoje. Me abençoa, Senhor, me dá graça, porque eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos. É assim que eu já te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia para você que está chegando agora, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa aula de Escola Bíblica Dominical, tá? Que você possa estar compartilhando essa live com outras pessoas, para que outros irmãos possam ser abençoados também, né, irmão? A gente não pode querer a bênção só para nós, viu? A gente tem que dividir a bênção. Então, compartilha aí, tá certo? E fique à vontade, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário que depois eu vou estar olhando, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Então, irmãos, como eu falei pra vocês, nós estamos no segundo trimestre, certo? Estamos já na nossa na primeira revista do ano, né? Então, a gente está estudando a família cristã, irmãos. Que bênção! Como Deus é fiel. Cada lição, irmãos, tem sido um aprendizado diferente. Tem sido algo assim que vem do céu mesmo. Então, irmãos, a gente vai estudar hoje a lição 7 e a lição 8, amém? A lição 7, ela tem um tema muito forte, um tema muito delicado, mas que nós sabemos que é uma realidade. Vou falar pra vocês. O tema é: na separação entre os pais, como eu devo agir? É algo muito forte, né, irmãos? Mas que nós sabemos que está sendo cada vez mais está sendo uma realidade dentro dos lares. E aí, irmãos, o que a Bíblia vem nos ensinar sobre isso? Como que nós, né, filhos, devemos agir em meio à separação dos nossos pais? Essa é a lição 7. E a lição 8, nós estaremos estudando um tema que também faz muito parte das amizades dos jovens, né? Ouvindo os pais ou os amigos? Vai ser uma aula mais sobre aconselhamento. Quem que eu devo ouvir? Eu devo ouvir mais os meus pais ou os meus amigos? Né? Então, hoje a gente vai estar fazendo um resumo, certo? De cada aula, para poder dar tempo, amém? E aí, sábado, a gente vai estar atualizando o nosso calendário. Sábado nós estaremos na lição 9, que vai ser uma bênção também. Não perca, viu, irmão? Já anote aí na sua agenda que sábado tem live da EBD, tá? Deus abençoe você que está nos assistindo. Vamos lá começar a nossa aula, amém? Texto bíblico de hoje. O nosso texto bíblico de hoje, irmãos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 1 até o 12. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia, convide aí sua mãe, seu pai para assistir, para aprender juntamente conosco. Se não puder, não tem problema, a live vai ficar salva e você vai poder assistir depois, amém? Então, Mateus, capítulo 19, versículo 1 até o 12, amém? A questão do divórcio. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia. Além do Jordão, grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Isso eram os fariseus perguntando para Jesus. E Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Versículo 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, versículo 8: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Versículo 9: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Versículo 10: os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Versículo 11: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado.
versículo 12 para terminar. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso? Que aceite. Jesus, como sempre, nos dá o livre-arbítrio, né? De escolher o que nós queremos para a nossa vida. Assim como os seus pais, os meus pais, também tiveram o livre-arbítrio de escolher estarem juntos ou separados. A gente aprende aqui nessa mensagem, irmãos, que Jesus estava ensinando para os fariseus a questão do divórcio, porque ele foi questionado. E aí, nós como jovens, como adolescentes, a gente se sente muito constrangido quando a gente passa por uma situação dessa. Eu digo isso, irmãos, porque eu posso falar do meu testemunho. Na minha adolescência, os meus pais se separaram. Eu sofri muito, porque eu sempre fui muito apegada com os dois. E aí, o que eu tô querendo dizer? Que eu, como adolescente, há muitos anos atrás, muitos não, né? Só alguns, quando eu sou jovem. Então, há alguns anos atrás, eu já sofria, eu já queria entender o porquê aquilo estava acontecendo, se eu devia apoiar minha mãe, se eu devia apoiar o meu pai, com quem eu deveria ficar, né? E aí passa um desafio muito grande na cabeça do adolescente, do jovem, né? E aí hoje a nossa lição vai estar trazendo um pouquinho sobre isso, certo? Irmãos, quando a gente pensa em separação, divórcio dos pais, ou até mesmo, eu nunca passei por isso, mas a minha amiga da escola passa por isso, a minha amiga da faculdade passa por isso, né? Ou então alguém do seu trabalho passa por isso. E aí você consegue enxergar a realidade um pouquinho, né? Porque a gente só sabe quando a gente convive, quando tá dentro de casa. E aí, o que a gente vai aprender com isso? Você, aí de casa, o que você tá fazendo, né? Pra ajudar os seus pais, né? A se unirem mais. Como assim, irmã Roberta? Não entendi. Você como cristão, e eu também, nós devemos, irmãos, abençoar os nossos pais, orar, jejuar. Nós devemos sim buscar em oração por eles também. Irmã Roberta, eu não entendi. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz, né? E que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Mesmo que o seu pai ou a sua mãe estejam separados, você deve honrar, você deve respeitar e você deve obedecer a eles. Irmão, mas você está falando isso porque você não sabe da minha realidade. Irmãos, é como eu acabei de dizer para vocês. Eu passei por isso e não foi fácil. Mas eu creio que naquela época Deus já estava falando comigo e com a minha família. Porque nós ainda não conhecíamos o Senhor. Mas naquela época, quando meus pais estavam separados, eu acredito que o Espírito Santo de Deus já me visitava. Por quê? Porque eu não consegui criar mágoas, nem de um e nem de outro. No início, eu confesso que eu queria parar de falar com meu pai, quis me afastar um pouco, mas a minha mãe, olha só como minha mãe foi usada por Deus e não sabia, né? Minha mãe disse, olha, Roberta, você não pode ficar sem falar com seu pai por conta da nossa separação. Ele sempre vai ser o seu pai. Então, sempre respeite ele, obedeça a ele. Eu lembro que minha mãe falava isso pra mim e falava isso pra minha irmã também. Então, irmão, faça da mesma forma. Se você tem pais separados, não importa qual foi o motivo. A gente não tá aqui para falar sobre isso. A gente tá aqui para aprender um pouco como que a gente deve agir diante dessa situação. Então, irmãos, a gente deve ter prudência, sabedoria. A gente deve usar os frutos do Espírito Santo, que a gente já estudou sobre isso aqui na lição passada. E pedir graça ao Senhor, porque não é fácil, é um momento triste, é um momento desafiante, a gente realmente fica confuso, sem entender o que está acontecendo. Ora meus pais estão casados, ora meus pais estão separados. Então, irmãos, é algo muito forte para um jovem, para um adolescente, para uma criança também, né? Então, assim, a gente vai hoje estar aprofundando um pouquinho sobre isso. A Bíblia vem nos ensinar, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, se você quiser anotar aí, certo? Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que a união de duas pessoas, ela é uma instituição divina, ou seja, Deus, né, o Criador, separou lá no início de tudo, lá em Gênesis, né, o homem para a mulher e a mulher para o homem, né? E aí,
a gente vê em Mateus 19:6, que assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Se Deus uniu esse casal, essas duas pessoas, nós sabemos que Deus tem um propósito, né? O propósito da família, o propósito de multiplicar-se, né? De gerarem filhos, de trazer a comunhão, o amor, né? Então, tudo isso está em volta do projeto de Deus através de um casal, né? E é por isso que Deus, ele não está de acordo com o divórcio. Irmãos, é forte, mas a gente tem que entender isso. A palavra de Deus vem, a gente acabou de ler aqui, né? Que Deus não se agrada com o divórcio. Tem sim os motivos, né? Que nós lemos aqui. Mas nós sabemos que a realidade de hoje, ela também está muito encharcada do pecado, né? Então, a gente sabe que o pecado, ele cega as pessoas. O pecado tira o amor do coração das pessoas. Então, a gente sabe que, infelizmente, cada vez mais isso vem crescendo, dentro e fora da igreja. É triste, mas a gente sabe que isso existe. Mas, irmãos, a diferença é porque nós, que somos um povo de Deus, que conhecemos a palavra, nós sabemos que se na sua casa, na sua família, na família de algum conhecido seu, que é cristão, vem acontecer o divórcio, nós sabemos que há chances de Deus restaurar. Há testemunhos que eu já ouvi lá na minha congregação de irmãos que estavam separados de seu esposo e pelejaram em oração, né? Se consagraram, né? Colocaram em jejum, embaixo do joelho mesmo, seu esposo, seu marido. Então, assim, você que é jovem, ajude sua mãe, ajude seu pai, orar pela sua mãe ou pelo seu pai, né? Não sei o caso. Mas Deus sabe, essa aula, essa lição, ela veio indicada pela revista, ela não veio indicada pela irmã Roberta, né? Eu sigo aqui uma trajetória. Então, não é algo que vem da minha cabeça, hoje eu vou falar sobre isso com os meus alunos. Não, é algo que já vem aqui pra gente estudar. Então, irmãos, que a gente possa entender que a vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela cumpra seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros da família, né? Você já imaginou aí os seus pais, né, que se casaram, tiveram filhos? Você já imaginou seus pais separados? Que coisa triste, né? Isso não é de Deus. Atinge os filhos, atinge a esposa, atinge o marido, atinge a família do esposo, a família da esposa. É algo muito triste, é algo que não vem para abençoar a vida de ninguém. Mas a gente sabe também que há vários motivos, eu nem vou citar aqui, porque vai tomar muito tempo da nossa aula e esse não é o foco, mas a gente sabe que há vários motivos por causa que acontece o divórcio nas famílias, né? Então, nosso papel é orar, é pedir a Deus que faça a vontade dele, para que a gente possa descansar no Senhor, amém? Segundo tópico, compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico, a gente já conversou sobre isso nesse instante, né? E aí, por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. E por outro lado, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo. Muitas pessoas se casam e se divorciam no primeiro desafio. Se divorciam no primeiro problema que encara. E não é assim, né? Então vamos lá. Vemos um crescimento do egoísmo e do imediatismo, até mesmo pelas tomadas de decisões, né? Nós sabemos também que, infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por embaraçar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo. E isso inclui a família. Então, irmãos, a família foi um primeiro projeto de Deus criado, né? Então a gente sabe que tudo que o inimigo puder fazer para destruir a família, para deixar a família dilacerada, ele vai fazer. E cabe a nós, como cristãos que conhecemos a palavra do Senhor, pelejarmos em oração, né? A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós sabemos que nós devemos crer nessa promessa. Se Jesus falou que você vai ser mais do que vencedor, é porque ele sabe que você vai passar por aflição. Porque
Porque se você não fosse passar por aflição, que tipo de cristão seria você? Né? Melhor do que os outros? Não, até Jesus passou por aflição. Até Jesus passou por humilhação, passou por tristeza, por angústia, por humilhação. Então, quem dirá nós? Né? Então, aqui em João 16:33, mais uma referência para vocês anotar. No mundo vocês vão sofrer, vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, irmãos. Não desanima não. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Isso é Jesus Cristo falando para nós, né? Através do Evangelho de João. Então, que a gente possa lembrar dessa promessa. Eu tô passando por luta, eu tô passando por muitos problemas na minha família, você não tem noção. Irmãos, eu também já passei. Irmãos, eu também já passei por vários problemas que só Deus na minha vida e na minha família. Mas eu posso dizer que em Cristo nós vencemos. Em Cristo nós ainda estamos vencendo, porque nós só vamos vencer completamente quando Jesus voltar e a gente for com Ele para a glória, né? Vamos lá para o próximo tópico. Vocês estão entendendo? Tá muito rápido? Qualquer coisa pode falar aí nos comentários, tá? Terceiro tópico, separação. E agora, o que eu devo fazer? O que você deve fazer, jovem? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo dessa situação. Você sabia disso? E com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Você jovem, você adolescente, você adulto, você pode ser um instrumento de Deus numa situação dessa. Você pode estar, irmãos, sendo usado de uma forma tão forte, tão linda que você nem imagina. Quantas e quantas vezes nós passamos por conflitos na nossa mente, nós passamos por desafios na nossa mente que às vezes a gente acha que a gente não vai superar. Às vezes a gente acha que a gente é fraco, a gente é pecador, a gente não vai conseguir vencer. Mas a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que nós somos vencedores e nós vamos vencer isso, né? Então nós devemos crer nisso. E aí a primeira dica que ele vem trazer aqui é: ore ao Senhor, peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida. A nossa língua, ela tem o poder, irmãos, de abençoar e também de gerar maldição. Você sabia disso? Nós podemos profetizar bênção, nós podemos profetizar coisas boas sobre os nossos pais, sobre a nossa família. Mas se nós não vigiarmos, se nós não tivermos prudência ao falar, a gente também pode estar amaldiçoando nossa família. Então, que você venha vigiar no que você vem falar dentro de casa, sobre os seus pais, tá bom? Venha lembrar que você é um canal de bênção na sua casa, né? E aí, a gente deve usar as palavras com muito cuidado e na hora certa. Às vezes, até mesmo o silêncio. Às vezes, o silêncio, ele pode falar muito mais do que qualquer palavra. Às vezes, irmão, a gente pode evangelizar, eu até falei aqui na outra aula passada, né? Que a gente pode evangelizar com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, né? Como é que você está se comportando diante dos seus pais? É com amor? É com paciência? É com paz? Né? Ou é trazendo mais conflitos ainda? Ou é julgando? Ou é excluindo? A gente não pode fazer isso, né? Amar, honrar e obedecer. Não vamos esquecer desse trio. Amém? Esse trio aqui tem que andar em conjunto para os nossos pais, tá certo? Continuando. Lembre-se, você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importa a situação. Em Efésios 6, versículo 1 ao 3, você pode estar vendo sobre isso, certo? Quiser anotar essa referência para ler depois, fique à vontade, tá bem? Uma conversa franca com seus pais pode ajudar, né? Um diálogo. Às vezes, eles só querem ser ouvidos, né? Às vezes, nem precisa que a gente já chegue, olha, você fez isso, você fez aquilo, olha isso, aquilo, outro. Não, às vezes, a gente só precisa ser um canal, irmãos, para abençoar ouvindo, né? Vamos aqui ouvir o que é que minha mãe tem a dizer, vamos ouvir o que é que meu pai tem a falar, né? E aí, você não vai ficar do lado A, do lado B, você vai orar, né? Você vai fazer um propósito com Deus. Senhor, a partir de hoje, eu vou entrar em propósito contigo. Eu vou orar pelos meus pais de madrugada, de manhã, à noite, quando eu for dormir. Não sei, Deus vai lhe orientar.
Senhor, eu te peço estratégia para que eu possa agir dentro da minha casa. Peça ao Senhor e Ele vai lhe dar, irmãos. Certo? Certa vez, em um sonho de Salomão, Deus perguntou o que ele queria. E ele disse que queria sabedoria, né? Então, irmãos, que você possa pedir sabedoria ao Senhor, assim como Salomão pediu a Deus, tá bom? Porque Ele vai lhe dar. Peça que Ele vai lhe dar, amém? Vamos lá, continuando aqui a nossa aula, amém? Eu tenho uma imagem aqui na revista que eu queria mostrar pra vocês. É de um labirinto, ó. Se você observar, o homem está de um lado e a mulher está do outro. E muitas das vezes, esses muros aqui, ó, são os impedimentos, são os conflitos, as brigas, a falta de perdão, né, que há dentro de uma relação. Às vezes são outros motivos, né, porque como eu falei pra vocês, há inúmeros motivos para que haja o divórcio. Mas nós sabemos também que Deus, Ele não concorda com o divórcio. Não é da vontade de Deus. Claro, nós sabemos que vivemos em um contexto diferente, né, hoje. Mas a palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar, né? E nós para obedecermos. Então, irmãos, que a gente venha desfazer esse labirinto aqui, ó. Certo? Se na sua casa seus pais estão vivendo assim, tente fazer com que eles possam voltar ao primeiro amor. Ah, irmão Roberto, mas não é fácil, eles brigam toda hora, se desentende, é palavrão pra cá, palavrão pra lá, é violência dentro de casa. Irmão, coloque um louvor, né? Coloque uma pregação do pastor Edivan. Vamos aqui, pai, vamos aqui, mãe, assistir um culto. Nós estamos, olha, irmãos, nós estamos tendo o privilégio de termos vídeo aula da escola bíblica, né? Tem para criança, para adolescente, para adulto, para jovem. Nós estamos tendo o privilégio de termos cultos online com o nosso pastor Edivan, toda terça, toda quinta, todo domingo, né? E sem falar que ainda tem outras programações, né? Que o pastor Edivan sempre faz sobre temas da família com a esposa dele. Então, nós temos a oportunidade também de convidarmos os nossos pais. Senta aqui, mãe, senta aqui, pai. No momento que ele esteja afogado, né? Claro. E aí, a gente possa evangelizar, né? Eu não vou insistir, eu não vou prender a minha mãe e o meu pai juntos para que eles possam voltar. Não, não vou fazer isso. Mas eu vou procurar em Deus, com a sabedoria do alto, certo? Vou procurar em Deus estratégias, né? Para que eles possam se unir, amém? Conclusão dessa aula de hoje, vamos lá. O melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar. Olha só, né? O valor do perdão. O valor de ouvir as pessoas. Olha só como isso é importante, né? Porque através do perdão, através de ouvir, né, orando, buscando ser reflexo do amor de Deus, você será um verdadeiro servo de Deus, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor. Vou repetir. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Se os seus pais já estão em conflitos, já estão passando por um momento de crise no relacionamento, e você, como jovem, como adolescente, ainda não coopera, ainda não ajuda, né? Isso vai só atribuir para que venha acontecer mais e mais guerras dentro de casa. Então, que a gente possa pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá graça. Ele vai te dar, Ele vai te conceder. Mas nós também precisamos pedir discernimento para saber como utilizar essa sabedoria, para saber como utilizar essa prudência que nós devemos ter diante dos nossos pais, diante do nosso lar, né? Na verdade, porque a gente precisa ser sábio e prudente com todos. Então, a gente precisa entender que cada vez mais que nós estamos buscando a prudência e a sabedoria para o nosso lar, para a nossa família, é como travar uma guerra com o inimigo. Vai surgir pessoas que vão lhe julgar, que vão apontar o dedo na sua cara. Ah, você quer ser o certinho. Ah, você está apoiando nossos pais brigando. Ah, você é isso, você é aquilo. Irmão, não dê ouvido. Não dê ouvido para aquilo que não edifica, tá? Use somente a oração, irmãos, tem um poder tão grande, tão eficaz, que às vezes a gente subestima. Beber um pouquinho de água. Você aí em casa também, beba água, viu?
Se hidrate, é importante. Então, voltando sobre a oração, que a gente possa lembrar que a oração, ela é uma chave para abrir portas assim, para muitas bênçãos na nossa vida, amém? Então, que a gente venha lembrar de orar pelos nossos pais, pela nossa família, e que a gente não desista. Isso é muito importante, não desistir, né? O servo de Deus, ele não desiste. Quem é servo de Deus sabe que a vitória, ela vem. Mas até a vitória chegar, a gente vai passar por aflições, a gente vai passar por espinhos, a gente vai chorar, né? Mas a gente não deve desistir. Eu creio muito no Deus que eu sirvo e eu tenho certeza que você também crê. Amém? Vamos agora para a lição 8, irmãos. A lição 8 que também tem muito a ver, né, com a nossa lição 7. Por quê? Porque é nesse momento que você, jovem, vai procurar: eu devolvi os meus amigos ou eu devolvi os meus pais? Quando eu estou em situação de problema na minha família, quando eu estou passando por algum desafio na escola, quando eu estou passando por algum momento financeiro dificultoso, quem eu devolvi? Eu devolvi os meus amigos ou eu devolvi os meus pais? E é isso que a gente vai estudar um pouquinho na lição 8, amém? Vamos para o texto de destaque? O texto de destaque de hoje está lá em Salmos. Abra aí sua Bíblia mais uma vez. Salmo 119. O Salmo, gente, fica bem no meio da Bíblia, ó, certo? Bem no meio. Salmo 119, versículo 63. Amém? Salmo 119 é enorme, irmãos. É muito lindo. Se você puder depois meditar num momento mais folgado, medite, tá? Salmo 119 é muito bom. Então vamos lá. Salmo 119, versículo 63. Acharam aí? Eu achei aqui. Vamos lá. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Vamos ler mais uma vez? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, irmãos, o que a gente pode refletir nesse versículo, né? Jesus, ele veio nos ensinar muito sobre o temor, né? Através do seu exemplo, ele curou, ele libertou pessoas, né, do pecado. Jesus fez milagres. Jesus ensinou sobre o perdão. Jesus ensinou com a sua vida. Orar a Deus foi algo que Jesus mais nos ensinou, né? Você já pensou se Jesus ali, na hora do momento de crucificação, ele tivesse desistido? Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha temor a Deus, né? E nós, irmãos, nós estamos tendo temor a Deus? Nós estamos obedecendo à vontade do Senhor? Ou nós estamos apenas fingindo que somos cristãos? Bota a Bíblia debaixo do braço, vai pro culto, amém, terminou ali, agora eu posso ser outra pessoa. Não, irmãos, a gente tem que ter identidade em Cristo. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu sei a verdade, eu tenho que praticar ela. Não é fácil, não é fácil, é muito difícil. A gente tem um desafio enorme, porque a gente vive, irmãos, numa guerra, né? E a nossa guerra, irmãos, não é contra uma pessoa, o inimigo, o seu vizinho. Não, não é. A nossa guerra é contra espíritos e potestades que estão no ar, que a gente não consegue enxergar. Mas há uma guerra travada. Nesse momento, agora, há anjos lutando, guerreando pela sua vida, pela sua família. Você está aí em casa, seu pai está trabalhando, há anjos do Senhor guardando o seu pai lá no trabalho dele, guerreando com inimigos para que não venha acontecer nada com seu pai. Sua mãe está trabalhando, sua mãe está cozinhando, Deus está livrando ela de um acidente aí na cozinha, Deus está cuidando dela onde ela estiver. Então, irmãos, esse versículo ele é curtinho, né? Mas que a gente venha meditar nele, que Jesus ele ensina muito também sobre a amizade, né? Com os discípulos, né? Com Maria Madalena, né? Então a gente possa abençoar as nossas amizades com a nossa vida. Jesus, ele abençoou as amizades dele com a vida dele, né? E aí, a amizade, ela é um presente de Deus.
tem um versículo em Provérbios também, tá? Anote aí, Provérbios 17:17, que fala que o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce um irmão. Então, o verdadeiro amigo, o servo de Deus, ele não vai estar só ao lado do outro amigo quando tá tudo bem, quando está indo tudo certo, quando o meu amigo só tira notas boas, né? Se você é um verdadeiro amigo, você também vai estar ao lado dos seus amigos no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de luto, né? Vamos lá. O primeiro tópico diz assim: assim como perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver, né? Então, a verdadeira amizade, ela traz uma vitamina, né? Quando a gente toma uma vitamina, a gente fica mais forte, a gente se sente mais saudável, né? A gente se sente bem alimentado. Então, a verdadeira amizade, ela não vai te enfraquecer. A verdadeira amizade, ela vai te trazer bons conselhos, ela vai te trazer bons valores. Mas a gente sabe que no meio dos ambientes que a gente convive, nem todo mundo compactua da mesma fé que a gente, né? Às vezes um amigo da escola que você tanto gosta, tanto quer bem, ele não compactua dos mesmos princípios que você, né? Mas isso não quer dizer que você vai excluir ele, que você não vai dar atenção para ele, né? Você pode sim ser amigo dele, mas você não pode compactuar com o erro dele, né? Então, que a gente venha entender que ser um bom amigo não se fala somente do que eu dou pro meu amigo materialmente, mas sim de quem eu sou com o meu amigo, né? Então vamos lá. Mais importante que os nossos amigos são os nossos pais. E por isso devemos estar atentos aos conselhos deles, pois os nossos pais nos amam e a eles Deus confiou a responsabilidade de cuidar e de nos ensinar sobre a vida, né? Isso é bíblico, irmãos. Em momento algum você vê Jesus desobedecendo seus pais. Você vê isso? Jesus, ele honrou José e Maria, né? Por quê? Porque ele sabia que havia princípios. Então, a gente deve sempre tomar como exemplo a vida de Jesus. Jesus, ele foi criança. Jesus, ele foi um jovem, né? Jesus, ele foi adulto, né? E Jesus, ele passou por várias etapas da vida dele que precisou agir como um ser humano, como nós, né? Então, nós sabemos que Jesus, ele não pecou, né? Ele era santo, ele é santo, né? Pronto, irmãos, voltou aqui. O sinal da internet estava meio fraco, mas voltou aqui, né? Então, irmãos, que a gente possa lembrar disso, que Jesus, ele nos deixou a graça, né? O que é a graça, irmãos? É um favor imerecível. Eu não mereço, eu sou falha, eu sou pecadora, mas Jesus me dá a graça como um presente, certo? Amém? Então, vamos lá. Quem acha um bom amigo, acha um irmão, né? Como a gente acabou de meditar em Provérbios 17:17. Já em nossa casa, fomos presenteados com a nossa família para nos ajudar em todo o tempo como amigos fiéis. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta, mas não precisa você responder. Como é que está a sua amizade aí na sua casa? Com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus tios? Como é que está a amizade? Você está cativando a amizade dos seus pais? Ou não, você é mais reservado, fica mais no seu quarto, só quer saber de ficar no celular? A gente tem, irmãos, que mexer no celular, tem que mexer num aplicativo, tudo bem, mas a gente não pode colocar isso como nossa prioridade. Nossa prioridade é a nossa família. Tire um momento para estar na sala conversando com sua mãe, para ajudar o seu pai no que ele precisar, né? Deixe essa preguiça de lado, que eu sei que jovem tem muita preguiça. Eu sou jovem, eu sei disso. Não é fácil, mas a gente tem que passar por cima dessa preguiça, porque a preguiça, irmãos, ela também é bíblica, viu? Em Provérbios fala sobre a preguiça. Se você tirar um tempinho aí para estudar o livro de Provérbios, você vai estar aprendendo sobre isso também. Então, irmãos, que a gente venha priorizar a nossa família, né? Qual foi a última vez que você compartilhou alguma decisão com a sua mãe ou com seu pai? Mãe, eu queria um conselho seu, eu quero decidir isso aqui lá da escola, eu quero decidir isso aqui lá no meu projeto da faculdade.
Ô mãe, me ajuda aqui. Pai, me dá um conselho. Qual foi a última vez? Né? Você, às vezes, se você parar pra pensar, às vezes a gente não faz isso. Porque a gente só quer os conselhos dos nossos amigos. A gente só quer os conselhos que vão nos beneficiar. A gente não quer... Oh, meu Deus, esse óculos tá uma bênção hoje. A gente não quer os conselhos que vá trazer a verdade, né? Nua e crua. A gente não quer. A gente só quer aqueles conselhos que massageiam o nosso ego, né? Então, que a gente venha pensar um pouquinho sobre isso, né? Que o diálogo, a conversa dentro de casa é muito importante, tá bom? Vamos lá para o próximo tópico. Conflito de gerações. Você pode pensar, que careta, meu pai não sabe de nada. É verdade que o tempo em que os nossos pais foram adolescentes era bem diferente de hoje. Não só no jeito de se vestir, pentear o cabelo, mas também em relação à oportunidade de se fazer coisas erradas e a dimensão da violência hoje espalhada por todos os cantos. O que a gente aprende aqui? Os nossos pais, eles viveram em tempos diferentes, né? Não só no jeito de se vestir, de se pentear, mas na sociedade em si, né? Na educação, a cultura, os hábitos, né? Naquela época tudo era mais difícil. Minha mãe falava que passeios, né, escolares, como a gente faz hoje em dia, aula de campo, não existia isso, né? Até mesmo a condição, né, de material escolar para levar para a escola não havia. Minha mãe dizia que mochila era coisa de gente rico. Levava os livros dentro de uma sacola de plástico, né? Então, assim, a gente sabe que a situação era mais difícil, né? E hoje a gente bota banca. Ah, se ganhou uma mochila preta, eu não quero a mochila preta, eu quero a mochila do jeito que eu vi na internet, né? Ah, mas se minha mãe comprou um tênis pra mim, eu quero o tênis da Nike. Eu quero o tênis da Adidas. Eu não quero esse tênis aí. Esse tênis aí é falso. Eu tô brincando. Mas a gente sabe que isso acontece, né? E os nossos pais passaram por dificuldades muito maiores do que um tênis ou mochila, né? Até mesmo de passar fome, de passar sede, né? De não ter uma cama digna para dormir, né? Então, tire um tempinho, uma tarde dessa quarentena para conversar com seu pai. Pergunte a ele: pai, como é que foi a criação dos seus irmãos, da sua família? Mãe, como é que foi a criação, a sua educação com os meus avós? Como é que era no tempo que a senhora estudava? As dificuldades? Procure saber, né? A história da nossa família, gente, sempre vem nos trazer uma lição. Sempre, não importa a família. Sempre a história dos nossos pais, dos nossos avós, vem nos trazer uma lição. Se você parar para conversar com seus pais, você vai descobrir isso, tá? Vamos lá, continuando aqui o tópico, né? Então, devemos todo respeito aos nossos pais. E isso nem de longe quer dizer que somos melhores do que eles ou que estamos prontos para tomar decisão sem a ajuda deles, né? Então, porque eu conheço melhor a internet do que minha mãe. Porque eu conheço melhor a internet do que o meu pai. Isso quer dizer que eu sei mais do que ele? Não. Por quê? Porque os seus pais tiveram experiências que você nunca teve na vida, né? Então, ele sempre vai ter um ensinamento para trazer para você. Irmão Roberto, mas você não conhece meu pai, você não sabe quem é ele, você não sabe quem é minha mãe. Realmente eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece a sua história, né? Então, se Deus escolheu os seus pais para você, ele tem um propósito, tá bom? Vamos lá pro próximo tópico. Meu amigo fala uma coisa e meus pais dizem outra. E agora, né? Então vamos lá. Um dia chegará a grande situação. O conselho de um amigo é o contrário ao conselho dos seus pais. É verdade. Quantas e quantas vezes a gente está conversando com um amigo nosso, né? E a gente vai dizer uma dúvida, uma decisão que a gente quer tomar. E os nossos pais dizem uma coisa e os nossos amigos dizem outra, né? E o que a gente deve fazer como cristão, como crente, né? O que a gente deve pensar? Eu vou consultar somente os meus amigos. É isso que a gente deve fazer? Os seus melhores amigos são os seus pais. Os seus melhores amigos te deram a vida. Os seus melhores amigos te sustentam, te dão o bom e do melhor todos os dias, né?
E os seus melhores amigos estão do seu lado. São os seus pais. Ai, irmã Roberta, mas eu só moro com a minha mãe porque ela é separada do meu pai. Amém. Amém. Mas que você também não esqueça do seu pai, tá? Que você não esqueça de obedecer a ele, de conversar com ele, de amar ele, tá bom? E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve lembrar primeiro dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? Bíblia, palavra de Deus, né? Então, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Se eu souber pedir a Deus graça e sabedoria para estudar a Bíblia, Deus vai me dar. Então, você aí de casa, jovem, você pode estar pedindo a Deus, Senhor, me dá graça para me dar a tua palavra, porque eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu preciso de uma resposta. Mas aí não vai ser, vou fechar aqui o olho, vou abrir a Bíblia. Meu Deus, abri aqui, pronto, é aqui. Não, não é assim, certo? Tenha discernimento, ore, peça a Deus estratégia que Ele vai lhe dar, tá bom? O que eu tô querendo dizer, irmãos? É que, infelizmente, há muitos jovens que, mesmo dentro da igreja, não dão ouvido aos seus pais. Só dão ouvido ao que os amigos falam. E aí, o que acontece? Às vezes quebra a cara. Tô sendo bem sincera. É o que eu vejo muitas vezes acontecer. Ah, porque meu pai é muito chato. Ah, porque minha mãe só quer que eu vá pro culto. Ah, porque isso, porque aquilo. Irmãos, tenha paciência com a sua mãe, com o seu pai. Porque eles têm 1001 responsabilidades na vida. Tem casa, tem o seu colégio para pagar, né? Se não paga, tem as outras contas para pagar o colégio, para pagar dentro de casa, né? Tem o sustento para trazer todo dia. Não é bom, né? Você amanhecer o dia, ter ali o pãozinho, o cafezinho para você tomar. Não é bom chegar a hora do almoço e ter a comidinha feita. Mas porque Deus proveu a saúde para o seu pai e para sua mãe trabalhar. E conseguir, com muito suor e ralar muito, para conseguir, né? Então, que a gente venha ter paciência com os nossos pais na hora que ele for falar um conselho pra gente. Que a gente fique calado ouvindo. Às vezes a gente quer ser atrevido. Às vezes a gente quer ter a língua maior do que o braço, né? Sua mãe fala uma coisa e você responde outra. Irmãos, eu já passei isso na pele. Eu, quando não conhecia Jesus, eu era uma jovem bem atrevidinha, viu? Irmã Roberta, que é isso? Sim. Gente, a irmã Roberta, assim como você, tem falhas. A irmã Roberta, assim como você, tem defeitos. Então, vamos ser sinceros. Eu, quando era mais nova, adolescentezinha, eu era bem atrevidinha. Minha mãe falava uma coisa, eu respondia duas, né? E aí, ó, chinelo cantava. Então, a gente tem que lembrar de que respeito, honrar e obedecer. Se seu pai tá falando, fique calado. Escute. Ah, mas eu não concordo com o que ele diz. Fique calado. Vá pro seu quarto. Vá orar, vá ouvir um louvor, né? Vá assistir uma pregação, vá assistir um filme. Cristão, tá? Tô brincando. Então, gente, que a gente venha saber dar testemunho, que a gente venha saber amar os nossos pais com o nosso comportamento. É isso que a lição vem nos ensinar. Ouvir os nossos amigos? Pode? Pode. Mas até um certo momento, eu não vou poder concordar com o que os meus amigos dizem, né? Se tá na hora de você aprender com o seu pai, você vai aprender com o seu pai. Se tá na hora de você aprender com a sua mãe, você vai aprender com a sua mãe. Se tá na hora de você aprender com um amigo da escola, você vai aprender com o amigo da escola, né? Então, a verdade é que não existe esse discurso de que não tem nada a ver andar com fulano, não tem nada a ver andar com cicrano. Às vezes tem esse discurso, né? Ah, quer dizer que eu não posso andar mais com meu amigo, eu não posso mais ir na casa dele, eu não posso mais brincar com ele. Pode, pode, mas vigie, tá? Tenha vigilância. E quando sua mãe disser que você não pode ir, entenda que é pro seu bem, tá? Porque às vezes tem jovem que não vigia, né? Tem adolescente que não vigia, quer andar no meio da rua 11 horas da noite, 10 horas da noite, né? Quer passar a tarde na casa do amigo, né? E não diz pra mãe o que vai fazer, não diz pro pai o que tá fazendo lá, né? E se você mentir, a sua mãe vai descobrir, tá? Por quê? Ah, irmão Roberto, você tá aqui fazendo uma lavagem cerebral em mim, você tá aqui me julgando? Não. Mas porque eu sei que adolescente, que jovem, gosta às vezes de enganar os pais. E isso é muito feio, irmão. Isso é muito feio, irmão. Vigie, tá? Não faça isso. Deus ensina a verdade pra gente.
E o pai da mentira, você já sabe quem é, né? Então, você é filho do pai da verdade. Você é filho de Deus, tá? Então, a Bíblia vem nos ensinar que a verdade é que as más companhias, elas podem sim nos levar para o mau caminho, certo? Então, saiba que os seus pais sempre querem o melhor para você. Seus pais sempre vão querer o seu bem. Pode ser brigando, pode ser direto falando coisas que você não concorda, mas é pro seu bem, tá? Eu também já ouvi coisas dos meus pais que me magoaram, certo? Eu confesso isso pra vocês, tá? Mas eu tive que entender que às vezes o meu silêncio, ele vai ensinar muito mais pros meus pais do que uma resposta, do que um atrevimento, né? Então, se você passa por guerras, por conflitos com seus pais, discussões, por ideias diferentes, pense mais um pouquinho, né? Escute mais um pouquinho, ore, tenha paciência, que Deus vai lhe dar a vitória, tá bom? Então, gente, Deus ama aquele que honra e obedece aos seus pais. A gente já viu isso desde a primeira lição. Desde a primeira lição, a gente já estudou sobre isso. Que honrar e obedecer os nossos pais é muito importante. Você quer ter sucesso na sua vida, jovem? Obedeça seus pais. Ame os seus pais. Tá certo? E quando eu falo de sucesso, não é de dinheiro, não. É de ser um jovem bem sucedido, bem apresentado, né? Deus, ele tá guardando um futuro pra você que você nem imagina. Certo? Mas você só vai alcançar aquilo que Deus quer pra você diante, verdadeiramente, primeiro, do nosso comportamento, né? Segundo, da nossa obediência. Como é que tá a nossa obediência, né? E terceiro, a gente sabe, né, verdadeiramente, pela graça de Deus, que a gente não merece, mas Deus nos dá mesmo assim, né? Para concluir a nossa aula de hoje, ele diz assim, o autor da revista: a vida é ainda melhor para ser vivida com amigos, e Deus já nos deu a nossa família como amigos fiéis e companheiros, pelos quais podemos pedir conselhos com segurança. Que nós possamos ser uma influência divina da vida dos nossos amigos. E que possamos rejeitar tudo aquilo que for influência contrária à vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, aquilo que vier para você, que for contrário à vontade de Deus, esqueça. Esqueça. Porque Deus já te escolheu desde o ventre da sua mãe para ser uma bênção, para ser luz, tá bom? E aqui eu finalizo a nossa aula de hoje. Agradeço a todos que assistiram aí da sua casa. Deixo meu abraço, meu carinho pra você. Se cuide, se proteja, tá bom? Esse tempo difícil vai passar. Eu creio que em nome de Jesus está mais perto do que longe de a gente voltar para as nossas aulas no domingo, né? Às 8 horas da manhã, como acontece a Escola Bíblica Dominical. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido uma bênção para você, assim como foi para mim. Porque a partir do momento, irmãos, que eu estou aqui para ensinar vocês, essa lição também me ensina. Tá bom? Um cheiro. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tchau!